print nisso e guardar, né, de colegas de trabalho, né, totalmente emocionados, falando, poxa, eu faço parte disso, e falando exatamente isso. Eu estou te falando aqui, eu não vou falar nomes aqui para não cometer, são muitas pessoas, mas que enxergaram esse senso de pertencimento, de falar, olha, eu fiz a diferença. Legal. Mas assim, o trabalho foi dar, né, tipo, o microfone na mão para ele falar. Ele estava ali o tempo todo. As pessoas só não prestavam atenção da existência deles. Então, é uma caça de talentos numa máquina administrativa. E olhar e falar quem está junto, quem quer fazer isso, né? E muitas vezes as pessoas querem aparecer na foto, não necessariamente trabalhar para aparecer na foto, né? Às vezes, até os que trabalharam nem querem tirar foto. Também tem isso. Eles simplesmente querem o resultado. Então, acho que tem um trabalho de liderança, de apresentar, de conseguir enxergar, né, qual é o time. O time ele não é feito de estrelas. O time é feito de pessoas com vontade, na minha opinião. Então, se você consegue maximizar a vontade de ajudar, puxar isso daí, né, junto com o gabinete, outra vez, você consegue fazer essa transformação. Então, respondendo, os servidores são fundamentais, mas caberia entrar nessa linha, né, de conseguir enxergar esses talentos dentro da máquina pública para poder construir o resultado. Legal. Eu vendo por fora isso, eu cito dentro da minha jornada visitando municípios, né? Eu nunca fui mal recebido, eu nunca fui mal atendido, e a minha percepção é que a régua é lá em cima. O nível de conhecimento técnico, por quê? E eu vejo uma coisa muito característica dos municípios. Os servidores da área de tecnologia, eles são muito autodidatas, porque eles acabam lidando com diversos fornecedores, da forma como o processo público acontece. Então você acaba. Não adianta você ter preferência, não existe preferência no serviço público, vai ganhar quem ganhar a licitação. E muitas vezes o quem está ali na linha de frente acaba tendo que aprender diversas ferramentas, diversas tecnologias, e então ele acumula muito conhecimento. Então o nível é muito alto ali do serviço público. E a percepção que eu tenho é de fora, né? Obviamente não posso falar, o Danilo vive a vida da administração, eu vejo de fora. Eu vejo um engajamento enorme. As pessoas, quando sentem que, e vem lá de cima, que a liderança, que existe um gestor público, um prefeito engajado em transformação, a coisa anda. Anda e o time abraça a causa. Eu queria acrescentar só um insight, né? Bora lá. Esses dias eu falei para o prefeito que o Danilo que entrou na gestão pública, ele já não é mais o mesmo, né? Então, eu acho que assim, eu consegui enxergar coisas que normalmente as pessoas não enxergam. Veja, o servidor público ele não tem aumento fácil igual dentro da iniciativa privada. Muitas vezes ele faz por idealismo mesmo. Ele faz porque ele acredita que aquilo é o correto a ser feito. Então, tem muitos, né, que estão nessa pegada, nessa visão, esse propósito, né, de fazer uma máquina pública funcionar melhor. Eu acho que cabe todos enxergarem essas pessoas dentro da máquina pública. Legal. Bom, acho que a gente fez um overview aí inicial que deu para dar uma pequena nivelada aí com o pessoal. Aproveitando, pessoal, se vocês quiserem aí, vocês que estão nos acompanhando, fazer alguma pergunta, fique à vontade de fazer aí a pergunta aí no chat, tá? Beleza. Introdução ali meia feita. Agora vamos falar um pouquinho de ferramentas de tecnologia, né? O assunto de cidades inteligentes aí tá bem em alta, né? O que tem aí de primeiro em tecnologia que está sendo implantada ou foi implantada aí no seu caso, por exemplo, Danilo, né? E Mauro, nessas andanças que vocês têm feito? Bom, em Pindamonhangaba, o que a gente tem aí, acredito eu, de pioneirismo, né, é usar IA em várias áreas da prefeitura, né, desde um carro que anda lá, o cara só dirige pelas ruas e as câmeras vão lá detectando se tem mato alto, se tem alguma ocorrência, e isso ele dispara para as equipes internamente, né? A gente tem já há alguns meses utilizado, né, um engine de linguagem, né, um modelo largo de linguagem,
né, que tem aí chatbot, Bard e outros, né? Já faz alguns meses que a gente usa dentro do atendimento da prefeitura. Então, assim, quem responde ali no chat da prefeitura é um robô, é uma família e muitas pessoas conversando ali e agradece, oh, obrigado, mas ela não sabe que aquilo é um chatbot, né? Uma IA ali por trás. Então, a gente tem feito isso, tem utilizado e tem tido bons resultados de economia, de atendimento, né? Então, vou dar um exemplo, né? 98% do atendimento da prefeitura ele é eletrônico. Então, assim, as demandas vêm de forma eletrônica, não passa pelo protocolo. Ele já vai direto para as áreas que vão resolvendo os problemas, né? Então, a gente tem isso, né? Tem investido muito em ciência de dados, né? A meta desse ano é acabar com as ilhas de informação. Então, que no mundo corporativo já existem os middlewares, né? Mas a gente quer fazer esses barramentos aí para poder resolver, entregar, né? O nosso prefeito, doutor Israel, é o último mandato dele, né? Então, entendo eu que minha jornada na prefeitura tá se terminando, né? E eu tenho como meta finalizar esses projetos para poder implementar uma prefeitura onde não tenha retrabalho, né? Onde quando você vai numa unidade de saúde, cadastra, eu for numa unidade de educação, meu cadastro está lá, não preciso fazer novamente, não preciso apresentar os documentos novamente, né? Para poder fazer. Então, isso já existe no mundo corporativo, né? E a gente está aí replicando para a prefeitura para que a gente possa se expandir cada vez mais aí dentro. De certa forma, eu estou falando de coisas que já estão aí sendo faladas, né? ChatGPT e outros mais. Mas a gente tem utilizado bastante aí para poder otimizar os serviços. Veja, é um ano também complicado, um ano de eleições, né? Então, a máquina pública sofre com esse período, né? Então, é um desafio maior ainda implementar esses projetos, né? Nesse período. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né? Temos aí, até não vou falar muito, como o próprio Mauro falou, né? Falar que a gente está investindo em segurança da informação virou o X nas costas. Mas a gente já vem trabalhando desde o ano passado, né? Num trabalho de segurança da informação. A gente fez um pen teste no ambiente, né, tanto black box como white box, então, ou seja, tanto dentro como fora, né, do ambiente, para descobrir as vulnerabilidades e ir corrigindo, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, porque assim, o nosso nível de automação é muito elevado. Então, logicamente, você tem que se preocupar com as vulnerabilidades que essa automação traz para o ambiente, né? Mas, assim, o que nós fizemos de proteção vem dando resultado, né? Então, o ano retrasado, durante o ano, nós sofremos 4 ataques DOS. Em nenhum momento a prefeitura caiu, cara. Então, assim, a prefeitura foi lá, continuou trabalhando. Então, as barreiras que nós impomos ali na prefeitura conseguiram. Outra questão, né, numa alta disponibilidade dos serviços públicos. Como nossa arquitetura ela está baseada em cloud, né, tudo cloud, automaticamente, né, qualquer instabilidade de internet oferta um grande problema. Então, a gente está buscando uma infraestrutura de alta disponibilidade para poder continuar o crescimento da cidade. Legal. Veja, né, as pessoas enxergam que a tecnologia está indo bem quando ela não para, né? Então, a gente tem que continuar nessa, por quê? Porque daí o investidor vê que aqui é um bom local, né? Então, vou para lá. Quando você fala de investidores, logicamente tem os empregados, então, um lugar muito bom de se morar, né? Então, qualidade de vida em Pindamonhangaba é muito diferenciada, né? Eu sempre brinco, né, no calor, eu deixo lá sempre uma toalha e um calção, porque na hora do almoço eu vou lá, corro, tomo um banho de cachoeira e volto. Então, onde você vai fazer isso? Numa cidade que oferta um baixo custo de vida, então você consegue morar muito bem, né, com um gasto muito baixo,
né, onde você tem um baixo custo de alimentação, você tem uma malha de conectividade muito grande dentro, zona rural aí com muitos pontos turísticos, então você precisa sustentar todo esse crescimento. Então hoje a régua se elevou, né? Veja, nós certificamos a cidade por todas as ações que foram feitas, né? No mundo existem 8 cidades que têm essa certificação e Pindamonhangaba no maior nível, né? Então se Nossa, você olhar o nível máximo é platina, né? Então, por exemplo, não vejo o que eu vou falar não é uma competição, apesar de ser uma competição saudável, né? Quiçá se todos os municípios buscassem isso. Mas, por exemplo, São José, na primeira certificação, ela teve platina, ouro e ouro, né? Então, platina na 120, ouro e ouro. Pindamonhangaba, na sua primeira certificação, teve platina, ouro e platina. Então, assim, só pelos níveis a gente já conseguiu, né, buscar um grau elevado, né? E aí também os indicadores explorados, né, a ISO 37120 somados os essenciais de apoio são 128 indicadores. Pinda na sua primeira certificação 123. Então, legal. e alguns que não eram nem interesse do município, ao controlar o bioma da cidade, cara, é uma coisa importante, mas entre o bioma e a pessoa na fila para ter médico, é lógico que é a fila para ter médico que vai ser mais importante. Legal. Então, tudo isso, né, requer aí um compromisso com o crescimento, buscando tecnologias que sustentem esse crescimento. Então, no setor de inteligência, numa infraestrutura de alta disponibilidade, até porque as outras coisas já foram feitas, né? Então, Legal. buscar aí pujança. Só vou fazer um comentário antes do Mauro, mas eu acho que é importante essa competição, né? Como no setor privado há uma competição de quem ali chega primeiro, isso vai esticando a régua, até porque quem é o primeiro, ou o segundo e terceiro, tem que lutar para conseguir manter também essa posição. Acho que é uma Sim. competição saudável, né? E o Me importante é que permita, o benefício seja bem explorado pela população, né? e essa é a estratégia, me permita só complementar, Mauro, aqui antes da sua fala, elevar a régua, né, para que haja perenidade nas ações. Então, assim, se você eleva a régua, logicamente, o sucessor ele tem que fazer igual ou melhor. Então, assim, quando você observa as cidades que são prósperas, primeiro, o poder público, né? Quais são as características, né, das cidades prósperas? A política é da cidade, não de uma gestão. Então, assim, a cidade que performa na educação por muitos anos, ela vê que aquilo é da cidade, não é um gestor público e o outro mudou o rumo. Pelo contrário, o outro foi lá e complementou E para melhorou. aquilo ser melhor. E a outra essa visão de vamos elevar o padrão da gestão pública, o que a gente pode fazer para fazer melhor, né? Então, a competição ela ajuda muito nisso, né? Dessa perenidade numa régua com uma visão melhor da Boa. cidade. Boa. Do lado aqui de fabricantes, a gente também percebe que existe uma corrida e uma disputa, e cada dia nasce uma solução nova para as cidades inteligentes. E é normal isso, né? O mercado funciona assim. As dores existem e sempre existiram e sempre existirão. E a corrida para resolver isso de forma inovadora e com tecnologia, ela largou-se, né? Então, aconteceu, já teve a largada. Todo mundo está correndo para trazer. É, Na Fortinet, a gente não vende diretamente para o cliente final, a gente sempre leva os nossos parceiros, né? A gente vende por meio dos nossos parceiros. Então, nosso trabalho acaba sendo bem consultivo dentro do cliente. E uma coisa que a gente vem trazendo, que a gente vem levando em eventos e oportunidades que a gente vai falar com os nossos clientes e parceiros aí, o discurso de Security by Design. É você levar essa metodologia para todas as ações que você for fazer numa cidade inteligente. Porque uma cidade inteligente, nós já discutimos aqui o conceito, apesar do conceito ser outro, não ser tecnologia em si, mas você vai acabar colocando sensores, você vai acabar colocando câmeras, você vai acabar colocando uma série de ferramentas que
podem se tornar vetores, podem se tornar vulnerabilidades. Então, a gente leva muito forte esse discurso de segurança já desde o início, na concepção. Se eventualmente a prefeitura consegue levar para o seu plano diretor, como Salvador fez, cibersegurança já no plano diretor de tecnologia, você está olhando mesmo, está preocupado com isso. Então, existem vários municípios. Pindamonhangaba preocupa-se muito com isso. Obviamente, o Danilo não tem que ficar dizendo aí o que ele investiu ou não investiu, justamente você não virar um alvo, né? Então, a gente lida muito com esse lance de vou falar que investir, não vou falar que investir. Enfim, todo mundo precisa olhar para a cibersegurança desde a concepção de um projeto de tecnologia. É impossível. Hoje é se expor demais a um risco que às vezes pode ser mitigado. Obviamente que, como o Danilo fez, ele investiu ali num assessment, né? Num pen test. Ele investiu para ver o que ele tinha ou não de vulnerabilidade. Toda prefeitura vai ter obrigatoriamente que fazer isso? Na minha visão, sim, mas todas vão fazer? Não sei. Mas as que puderem fazer e construir seus projetos a partir disso, vendo onde ela é forte, vendo onde ela é vulnerável, com certeza a gente vai ter um cenário mais eficiente. E um ponto que é muito importante, né? Quando se fala de internet, de cidades inteligentes, fala-se muito de Wi-Fi nas praças, Wi-Fi público. Só que por trás disso existe uma legislação, uma não, duas legislações que são muito fortes e que podem trazer consequências muito sérias ao município, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet, onde prevê-se claramente no Marco Civil da Internet que o provedor daquele acesso ele é responsável por tudo que passar por ali. Então, se você não tomar um cuidado, não tiver a atenção devida a isso, para ver se você está respeitando essas legislações, parâmetros mínimos de segurança, você vai ficar exposto. E, de repente, você vai ter, em algum momento, o crime organizado usando a estrutura do próprio Estado para cometer mais crime. Ou então você tem um sistema de câmera, investiu muito dinheiro no sistema de câmera, é o que tem de melhor de tecnologia, fez a sua muralha, seu cercamento digital, só que você não investiu na segurança da tua rede. Então, se uma pessoa ali coloca um uniforme qualquer, sobe num poste, não vai chamar atenção, ninguém nem vai ver. Tira a câmera ali, espeta o notebook, quem vai desconfiar de uma ação dessa? Parece uma manutenção. De repente, você abriu uma porta aí para uma invasão e um problema muito sério de dar acesso, de repente, à segurança pública da cidade para o criminoso. Então, esse é o discurso, principalmente antes de falar de solução, a gente entra no cliente tentando trazer um pouco disso que a gente vem acumulando de conhecimento, né? Pense em cibersegurança antes de começar um projeto. E E eu já queria, inclua ele na sua concepção. né, complementar, né, quando a gente fala de segurança por design, né, é lá na concepção do projeto, né? Então, você já pensar em como resolver aquilo. Muitas vezes a pessoa pensa que segurança da informação é por um firewall, não é só isso. É todo como é que aquilo vai ser acessado, como que você vai construir a arquitetura, todo o permissionamento, né? Em como que você vai separar isso em camadas, né? Às vezes nos requisitos, né? Na gestão pública tem o péssimo hábito, né? De comprar soluções que não se conversam. Então, as soluções precisam se conversar. Com a legislação atual, ela em algum momento vai cobrar isso claramente, né? Eu vejo que está se caminhando para isso. Tá? Então, aquele que vai ter o conceito é o que alguns começam a discutir, que é a cidade como plataforma. Tá? Então, ela é uma plataforma de sistemas, de software, né? Todo um ecossistema que vai prestar serviço para o cidadão. Então, em termos de tecnologia, né, as pessoas precisam pensar, até complementando na quais tecnologias nós vamos utilizar, né, tem que ser pensado nisso. Né, e um profissional que é fundamental nisso é o arquiteto. Né, então, é o cara que vai pensar na arquitetura da solução. E é um perfil que normalmente não é muito visto na gestão pública. A figura do arquiteto, dificilmente você acha um arquiteto dentro de uma prefeitura, para ele olhar todo o ecossistema, né? Enfim, conseguir Até conhecer, né, conectar as Danilo? pontas. Né? É conhecer as tecnologias e saber explorar o melhor de cada uma, né? Exatamente, exatamente. Só, Então é fundamental isso.
Só acrescentaria, né, que o importante realmente é a segurança desde o dia 1 aí, e é uma luta diária, né? Ela não morre, né? Ela é um ciclo aí que ela não se fecha nunca, né? E volto a dizer que é tão ingrata a parte de segurança da informação que você só sabe que aquilo que você está fazendo está dando resultado, porque quando as pessoas começam a reclamar, falam, pô, não consigo mais acessar tal coisa. Ah, conectei tal coisa aqui na rede e não está funcionando. Botei um pendrive aqui na minha máquina e não está funcionando. Aí você percebe que realmente o trabalho de segurança da informação foi implementado e está certo, está dando certo. Exatamente. Legal. Agora, se fala muito sobre IoT e a entrada aí do 5G, né? Como que isso facilitou e tem ajudado nessa implementação da cidade inteligente, né? Ah, legal. Bom, a gente tem muitos IoTs espalhados pela cidade, né? Medidores de temperatura, de umidade, de pressão, para a gente olhar as ilhas de calor, tá? São requisitos necessários para ISO 37120 e também quando a gente quer evoluir no ESG, né? O ISD, né? Além de sensores de ruídos em áreas que já é comum a reclamação, né, de barulhos, então a gente poder provar que ali tem esse tipo de coisa, ou, né, nos próprios analíticos, tornando as câmeras como analíticas, né, de observar um fato e poder alarmar. Veja, isso é extremamente necessário, porque se eu não tivesse isso, eu teria que ter uma pessoa fazendo isso e ainda não faria com a mesma eficiência. Então, as pessoas precisam entender, né, que o IoT ele é para você não precisar ficar inchando a máquina pública de mais pessoas fazendo as tarefas. Você vai automatizar com eficiência, né? Então, a gente usa e usa para tudo, né? Então, são vários as matérias que nós lançamos aí, falando, olha, conseguimos alarmar a população, né, para um determinado fato, né, e conseguir que ela tomasse os cuidados para não virar um problema. E a questão da infraestrutura, né, a alta disponibilidade, né, Pindamonhangaba já trabalha há algum tempo aí numa nova versão do projeto de cidade inteligente com 5G. Então, por que o 5G, né? Primeiro, baixa latência e outras coisas mais, mas principalmente porque você, para poder espalhar todo essa inteligência, você precisa de capilaridade. Veja, imagine você fazer isso com fibra ótica para todo lado. Um dos maiores problemas que nós temos é a EDP, quando poda uma árvore, ela vai lá e corta o fio de fibra ótica. E aí a unidade de saúde fica lá sem sinal. Então a gente precisa o quê? Lembra? Arquitetura em cloud. Então eu não posso parar o serviço. Imagine que alguém chegue lá com uma dor, né? E o profissional não consegue acessar as informações dela por alguma indisponibilidade. Então, a gente está trabalhando para criar um ambiente de alta disponibilidade. Ao mesmo tempo, né, as pessoas locais muitas vezes reclamam, mas, assim, veja, reclamam porque a régua elevou. Lá tempo atrás, a prefeitura de Pindamonhangaba tinha que implorar para as teles para colocar internet em determinados locais. Hoje não. Hoje nós temos uma capilaridade, né, de 100% do território urbano coberto por fibra ótica. Legal. Então, o 5G vai aumentar a envergadura do que nós estamos fazendo, tá? Até mesmo levando telecomunicação a áreas que têm dificuldade, por exemplo, a área rural, né? Que eu consiga chegar, tá? Para poder ofertar um melhor serviço para aquela população. Então, a gente está fazendo, né? Hoje no Brasil, as pessoas pensam muito em 5G para que o celular dela navegue mais rápido. Não é isso, né? A gente está procurando formas de ofertar conectividade, né, com alta disponibilidade, né, com latência baixa, ou seja, veloz, né, e que chegue a todo lugar. Isso aí é uma arquitetura que passa por regulamentações, né, por, assim, Pindamonhangaba é uma das primeiras cidades do país preparadas para isso, tanto que ela ganhou destaque, né, como uma das cidades mais preparadas para receber 5G. Por quê? Porque além de regulamentar a lei de antenas, desburocratizando para que as teles consigam implementar na cidade com custo mais baixo, né? A gente explorou outras formas, né? De repente, utilizar até um prédio público para colocar uma antena de telecomunicação
para poder conseguir chegar na população. Então, o que acontece muitas vezes, né, é que a Telia ela está lá muito preocupada com aquele cronograma que foi colocado lá na hora do leilão do espectro, né? Então ela fala, deixa eu cumprir minha obrigação. O nosso papel aqui é acelerar isso, fazer com que isso ocorra mais rapidamente na cidade, até mesmo para poder gerar uma melhor atratividade, né, com as empresas. Uma das estratégias de usar a tecnologia é fomentar o mercado de serviços. E o mercado de serviços, ele precisa de infraestrutura tecnológica para acontecer. Então, é desde a pessoa que está de home office na casa dela, ou até mesmo a vinda de call centers, ou uma logística 4.0, né, que eu consiga rastrear toda a cadeia logística, né? Quem é de indústria sabe muito bem o que é um just-in-time, né? Então, que você consiga fornecer para o teu cliente rapidamente, para que ele não pare a produção, né? Ou até mesmo pela exploração da indústria 4.0. Então, a gente sabe, por exemplo, a Gerdau, ela implementou uma linha de produção altamente automatizada, onde a indústria 4.0 vai ser. E aí você precisa criar uma rede para que ela forneça, que ela trabalhe melhor. A mesma coisa da Novelis, né? A Tenaris Confab já faz isso há bastante tempo e agora com esse conceito, né, com certeza acelerou isso, né? Então são empresas que a gente tem o conhecimento de que faz o uso, né? Então, o 5G, além dele ser um grande vetor de crescimento para o município, também um grande vetor para a sociedade e para as empresas que ali estão, para que Legal. eles possam explorar e crescer mais. O 5G, ele revoluciona a indústria, não só na sua planta, mas o que ela passa a produzir também. E o impacto é direto no mercado. Então, você tem uma mudança, né, na forma como as pessoas passam a consumir produtos e serviços. E muito disso, o 5G, essa internet de menor latência que o Danilo colocou, né, que é essa internet no fim de tudo mais rápida, ela proporciona que você possa fazer coisas incríveis, né? Principalmente a nível de automação, mecânica, enfim, proporciona um caminho infinito aí de tanto para pesquisas, desenvolvimentos, medicina, diversas áreas vão ser impactadas com isso. É, e essa transformação, ela chega aos municípios, né? Não tem como. O município vai se adequar a essa nova realidade. E o IoT, ele é uma forma excelente de você coletar dados. Ele é uma maneira muito eficiente de você ter uma coleta de dados e, consequentemente, transformar isso em ações, né? Como estávamos discutindo aqui no começo da nossa conversa. E essas ações são as políticas públicas eficientes. Então, a chegada do 5G com o IoT proporciona na criação de uma maior massa de dados. Então, uma maior massa de dados leva você a tomar decisões muito mais assertivas e muito mais eficientes. Então, na minha visão, o maior impacto é esse, né? O IoT, como o Danilo disse, é um vetor de informação. Você vai colocar sensores em tudo. Você vai controlar o ar, você pode medir um bueiro que tinha histórico de alagamento. Você passa a medir um dado até que é muito interessante. A Agência Nacional de Águas publicou que mais de 50% do tratamento de água municipal, mais de 40% do tratamento de água comercial, ele é desperdiçado, porque você não tem o controle eficiente disso, né? Então, quando você passa a adotar um hidrômetro inteligente, por exemplo, você passa a ter um controle maior e entregar uma eficiência melhor, né? E a água é um recurso caro, né? Mais para frente a gente vai ver quanto é o preço dela. Então, a minha visão é que, de fato, o IoT cria possibilidades a partir de coletas de informação, onde a gente pode chegar em resultados incríveis. Legal. Eu queria só colocar duas coisas que são tendências, né, que são os edifícios inteligentes, que é uma nova onda, né, de você conseguir implementar inteligência para que gaste menos energia, que gaste menos